Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para você, que quer aprender mais sobre as Escrituras e quer viver dentro do contexto da vontade de Deus. Isto mesmo, estamos fazendo uma série de programas sobre a mutualidade cristã, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós que façamos uns aos outros. Nós sabemos que vivemos assim, uns abençoando os outros ou uns atrapalhando os outros. Vamos ver o que Deus quer de cada um de nós. No programa de hoje, conversaremos sobre um tema muito importante: perdoando-nos uns aos outros. Você precisa de perdão? Você precisa perdoar? Isto aí. Vamos ver o que Deus quer falar comigo e com você neste programa. Nosso programa Os Gideões já começou. Muito bem. A palavra de Deus nos mostra de uma maneira muito clara, muito linda, como nós devemos andar. O Senhor traz para a gente orientações tão específicas sobre nossas palavras, nossas atitudes, sobre as nossas motivações, sobre como devemos viver, como devemos ser, para que nós possamos ter uma vida realmente feliz. Talvez você pergunte, será que era este o propósito de Deus quando Cristo Jesus veio? Será que Deus veio realmente trazer uma bandeira de felicidade para nós? Sendo que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, sendo que Jesus disse aos seus discípulos que por causa dele nós seríamos odiados, que até pessoas nos matariam pensando estarem fazendo um serviço a Deus. Será que Jesus disse, olha, aquele que quer me seguir muitas vezes será odiado, separado, rejeitado pela sua própria família? Tudo isso que Jesus disse, falou sobre o preço do discipulado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz para nós hoje parece uma coisa tão óbvia, parece uma coisa assim tão fácil, mas naquela época, tomar a cruz significava estar condenado. Condenado a uma morte terrível, condenado à vergonha, condenado à dor, condenado como um marginal. Tome a sua cruz e siga-me. O Senhor traz verdades tão lindas. Jesus nunca ocultou aos seus discípulos aquilo que era o Evangelho. Mas o Senhor trouxe uma das suas primeiras mensagens como Mestre e Senhor, as bem-aventuranças. Bem-aventuranças são motivos de felicidade. E ele diz que felizes eram os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E ele disse também, felizes todos aqueles que forem perseguidos, injuriados, caluniados por causa do Evangelho, porque eles haveriam de receber um grande galardão. Porque da mesma forma foram perseguidos os pais, os profetas que viveram antes deles. Jesus veio trazer uma mensagem de felicidade. E às vezes as pessoas acham que felicidade é ter muito dinheiro. Olham uma revista Caras e vêm ali as fotos, as pessoas sorrindo, posando para os fotógrafos e dizem, estes são felizes. Olha, eles estão viajando, olha, eles estão nos grandes e maravilhosos hotéis, olha, eles conhecem os pontos turísticos maravilhosos do mundo inteiro, olha, eles têm muito dinheiro no banco.
Mas quando às vezes se para ver, estas mesmas fotos são apenas fotos. São apenas uma pose com um sorriso, num coração frio, um coração triste, um coração em lágrimas, um coração amargurado, um coração vazio. Sem Jesus, não tem jeito de ser feliz. Não tem. Não tem. Por que não tem? Porque nós fomos feitos por Deus e para Deus. E se este vazio do coração não é preenchido por sua presença, o vazio continua. Você pode comprar, você pode ter o que quiser. Pode ter as joias mais caras do mundo. Você pode ter todo o dinheiro no banco. Mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. 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 Um sentimento de vazio interior. E o que a palavra de Deus nos diz? Nos diz que a presença do Senhor em nós faz toda a diferença. A presença dele em nós traz alegria, traz o contentamento, pois um dos frutos, uma das facetas do fruto do Espírito em nós é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Como eu posso ter alegria? Se tiver um coração limpo, limpo de mágoas, limpo de rancores, limpo de ressentimentos, limpo de culpa. E o que pode manter essas coisas dentro de mim? A falta de perdão. Perdão é fundamental. A vida cristã começa com perdão, caminha com perdão e em todo tempo precisa de perdão. Dar perdão, receber perdão. O perdão é que faz esta faxina interior em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre perdoar uns aos outros. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, dos versículos 29 ao 32. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que coisa linda. Aqui o Senhor começa a falar para nós sobre a conduta cristã, sobre como um cristão, um crente deve viver. Aquele que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, aquele cujo nome foi escrito no livro da vida, aquele que entregou sua vida ao Senhor. Qual é sua ética de vida? Como ele deve viver? E aqui o Senhor fala sobre as palavras. Ah, como as palavras têm poder. Ah, como as palavras são importantes, aquilo que sai da nossa boca. Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Ou seja, eu devo falar conforme a necessidade. Não é falando pelos cotovelos, não é falando qualquer coisa, não é falando o que me der na cabeça, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Não. Palavra torpe. Essa palavra, no seu original, ela tem uma conotação de carniça, sapo morto, animal morto, carne estragada. Se tem um cheiro que o nosso nariz não suporta, é o cheiro de carniça, de carne podre.
Ai, que cheiro desagradável. E aqui a palavra está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra que Deus não falaria, não gostaria de escutar. Nenhuma palavra suja, nenhuma palavra de acusação, nenhuma palavra de xingamento, nenhuma palavra torpe, suja, imprópria, não saia da sua boca. Nós sabemos que a carniça, onde ela estiver, ela vai trazer o seu cheiro. Esse cheiro tão desagradável. Mas saia da nossa boca palavra que for boa para edificação, para abençoar, para construir, para ajudar, conforme a necessidade. Não é preciso falar sem necessidade. Não é preciso falar antes da hora. Tem tempo para tudo. Tem um momento certo. Às vezes o marido chegou do trabalho cansado, ele precisa descansar, ele quer estar em casa, quer ter o seu relax, e a esposa já vem contando o que o filho fez, o que a filha fez, como é que eles foram na escola, e trazendo problemas. E o marido já teve problemas no trabalho, então ele vai ficar muito bravo, e ele pode sair em cima dos meninos e falar, e bater, e agredir. Tem um momento. E tem coisas que não tem nem necessidade de falar. Por isso diz aqui, conforme a necessidade. Se é preciso, eu vou falar. Se não é preciso, não vou falar. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Hoje, a gente fica vendo aí na televisão quanta coisa ruim as pessoas recebem sem necessidade. Tem notícias, tem coisas que só vêm para macular a nossa mente, vêm para encher a casa de um ambiente ruim, desagradável. Notícias e lixo vêm pela televisão, vêm pela internet, vêm pelos meios de comunicação, coisas horrorosas que nós não precisamos ver nem tomar conhecimento, mas vêm se nós permitirmos. Por isso, nós devemos buscar apenas aquilo que é bom, que transmita edificação, que vai ser bom e conforme a necessidade. E diz, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, relacionamento uns com os outros, família, com os nossos irmãos, igreja, vizinhos, com todas as pessoas. Cuidado com as palavras. Palavras ferem, palavras são mal interpretadas, palavras são distorcidas. Cuidado, fale o que é bom, fale o que é agradável a Deus. E ele diz, não entristeçais o Espírito Santo. Como a gente pode entristecer o Espírito Santo? Quando nós estamos fora da sua vontade, quando não estamos cumprindo o propósito de Deus, quando nós não ouvimos a direção do Espírito Santo, nós o entristecemos. Não entristeçais, porque nele nós fomos selados para o dia da promessa, marcados. E Paulo continua dizendo, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Longe de vós, ou seja, é algo que nós não devemos jamais alimentar e permitir na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Olha, longe toda amargura. De onde vem a amargura? A amargura vem de uma pessoa ou um coração ferido. Ferido. A primeira coisa que sai da ferida é amargura. Amargura. A pessoa que se sente ferida pode ter sido realmente ferida, pode ter sido realmente machucada, mas se ela busca a cura, se ela libera o perdão, então ela vai experimentar outra coisa. Ela vai experimentar paz, amor, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. Mas se ela não experimenta o perdão,
é amargura. É amargo, é desagradável o sentimento. E a amargura, ela se espalha, ela tem uma semente terrível que passa para os outros. A amargura contamina os outros. Pessoas amargas, pessoas que não perdoam, pessoas rancorosas, pessoas que brigam, falam, xingam, discutem, gritam. É o que está escrito aqui, ó. Depois da amargura vem cólera, ira, gritaria e blasfêmia e malícia. Tudo vem daí, desta amargura. Amargura. A Bíblia nos conta a história de Ruth e diz que a sua sogra Noemi perdeu o marido e os 2 filhos em Moabe. Voltou de Moabe, um país vizinho a Israel, ela voltou com a sua nora Ruth. E o nome dela, Noemi, significa feliz, ditosa. E quando ela voltou para a sua cidade, a cidade de Belém, então todos os vizinhos, todas as amigas começaram a dizer, Noemi voltou. E o nome Noemi quer dizer feliz. E ela disse, não me chamem de Noemi, não me chamem de feliz, mas me chamem Mara, amarga, porque a mão do Todo-Poderoso veio sobre mim. Ela estava culpando Deus da morte do marido e da morte dos 2 filhos. Me chamem Mara, amarga. Pessoas amargas põem culpa. Elas acariciam a culpa. Elas gostam da culpa. E elas tiram a sua culpa e põem culpa nos outros. A pessoa amarga tem o dedo estendido e fica só culpando os outros. Ah, mas você fez. Ah, mas você falou. Ah, mas você fez assim. Pessoas amargas. Qual o remédio para a amargura? Quando o povo de Israel saiu do Egito e vieram pelo caminho do deserto, tiveram muitas experiências no deserto. E uma das experiências foi junto às águas de Mara, um lugar onde pararam e havia água. Mas eles experimentaram aquela água, era amarga. Que água ruim! E disseram para Moisés, precisamos de água, mas esta água é ruim. É uma água amarga. Moisés então disse, ok, me deem aqui um lenho. Ele cortou um pedaço lá de madeira de uma árvore, pegou aquele tronco, aquela madeira e jogou na água de Mara. E as águas se tornaram doces. E todo o povo pôde beber. Toda a amargura da vida, ela pode ficar doce. Como? Quando o lenho é jogado lá. Lenho simbolizando a cruz. Lenho simbolizando a obra de Jesus na cruz. Quando ele disse ali na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Na cruz, Jesus ofereceu perdão. Perdão não só para Israel, perdão não só para os cristãos, perdão para o mundo inteiro, para os pecados de toda a humanidade. Quem nele crê será salvo e terá vida eterna, vida em abundância. O lenho transforma a amargura em doçura. Só a cruz pode fazer isso. Por isso o Senhor diz, longe de vós toda amargura, e toda cólera, e toda ira. A cólera, ela se extravasa no momento de nervosismo, de explosão. Uma pessoa encolerizada, ela pode matar. Ela pode quebrar as coisas dentro de casa, jogar as coisas. Ela pode fazer uma guerra. A pessoa encolerizada, irada, gritaria, blasfêmia e malícia. Tudo ligado à amargura, à falta de perdão. O perdão, a cruz, Jesus, traz a paz. Cobre toda a fervura da água, acalma, apaga o fogo. O perdão faz acabar a briga,
a confusão. E ele continua dizendo: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Este é o caminho. O caminho da felicidade é este, o Senhor disse: antes, perdoando-vos uns aos outros. Sendo benignos. O que é benigno? É aquele que fala bem. O bondoso faz o bem. A bondade são atos, a benignidade são palavras. Benignos, falar o bem. Ser compassivo. Compassivo é ter compaixão. Jesus, ali na cruz, ele teve compaixão daqueles que o estavam crucificando, que não eram apenas judeus e romanos, éramos nós, todos nós, que andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Todos nós que a Bíblia diz que não havia um justo sequer, ninguém que não tivesse pecado. Todos nós crucificamos Jesus. Crucificamos Jesus, todos nós. Compassivo é aquele que anda nos mesmos passos. Compaixão, compassios, anda no mesmo passo, anda com a mesma, vamos dizer, com a mesma velocidade, do mesmo jeito. O Senhor andou conosco. Tomou forma humana, sofreu tudo que um ser humano pode sofrer e sofreu mais, porque Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele levou as nossas culpas, as minhas culpas, as suas culpas, para nos dar o perdão. Os próprios fariseus disseram: ninguém pode perdoar pecado, senão um só que é Deus. Jesus é Deus. Ele podia perdoar. E ele disse àquele paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque é muito mais fácil dizer: toma o teu leito e vai para a tua casa, do que perdoados estão os teus pecados. Porque para perdoar os pecados era necessário Jesus dar o perdão, dar a sua vida por nós. Então a palavra diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Em Colossenses 3,13 está escrito: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai-vos uns aos outros. Nunca pense que você não precisa de perdão. Eu preciso de perdão. Você precisa de perdão. Eu preciso perdoar. Você precisa perdoar. Nós precisamos nos perdoar uns aos outros. Uns aos outros. Quando você não perdoa, você mantém aquela pessoa que te ofendeu prisioneira em seu coração. Você tem ali uma nota promissória de cobrança. Ele me deve, ele me deve. E essa cobrança não nos deixa ser felizes. Mas quando a gente enterra essa nota de cobrança e diz: você não me deve nada, Jesus pagou por você. Jesus pagou por mim. Eu te perdoo do crime mais hediondo. Eu te perdoo. Aqueles que estavam sendo mortos, como Estevão, liberaram perdão. Senhor, não lhes imputes este pecado. Que coisa maior podemos sofrer? Podemos perdoar. Perdoar sempre, perdoando-nos uns aos outros. Vamos orar. Ore colocando diante de Deus a sua vida, seu coração e liberando perdão. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te entrego o meu coração e a minha vida. Te peço que o Senhor passe em revista o meu coração e me perdoe de todo pecado.
Lava-me completamente de toda injustiça, de toda iniquidade. Lava-me, Senhor, e ficarei puro. Purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Dá-me a alegria da Tua salvação, restitui-me a alegria do Teu Espírito Santo e dá-me a Tua paz, a certeza do Teu perdão. Eu preciso de Ti e ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a liberar perdão, tira toda a amargura do meu coração, toda ira, toda mágoa, todo rancor. Apaga as minhas transgressões e me enche da Tua bondade, do Teu Espírito, do Teu amor. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença e libero perdão para as pessoas que me ofenderam, que me magoaram, que mancharam a minha vida. Eu os perdoo em nome de Jesus. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja tocada pelo Teu Espírito, seja transformada, seja liberta, seja fortalecida, seja, ó Deus, coberta pelo Teu amor e pela Tua paz. Traz cura para os enfermos, libertação para os cativos e o suprimento para os necessitados. A cada lar, visita com Tua doce presença, com Teu grande poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.